Certo, pessoal. Então vamos começar a última monitoria, né? Vamos passar para vocês os conceitos iniciais da fisiopatologia, né, da insuficiência cardíaca, né? E passar de novo não, né, mas passar para vocês a lei de Laplace, o mecanismo de Frank-Starling e os conceitos de pré e pós-carga, que são muito importantes para a gente poder entender toda essa condição, né? Então, primeiro falando da lei de Laplace. Esse slide é basicamente tudo que vocês precisam saber, né? Que é o quê? Vai definir a tensão na parede, né? Ela descreve a relação entre a tensão na parede, a pressão da cavidade, né? O raio, que é o volume do nosso ventrículo, e a espessura. Aqui, no caso, o Laplace, ele extrapolou isso para um vaso ou para uma esfera, mas a gente pode trazer isso para o ventrículo também, tá? Então, basicamente, quanto maior for a pressão, maior vai ser a tensão na minha parede. Quanto maior for o meu raio, maior vai ser a minha tensão na minha parede. E quanto maior for a minha espessura, menor vai ser a tensão na minha parede. Então, basicamente, esse é o slide que vocês precisam saber para a prova. Mas vamos entender um pouquinho melhor por que disso, né? Então, temos que lembrar que o gasto metabólico, ou seja, a eficiência energética do nosso coração, depende da intensidade de força que ele está fazendo, né? Se ele precisa fazer mais força, ele gasta mais energia e vice-versa. E o que que vai determinar a minha intensidade? A minha intensidade da força vai depender do grau de tensão na parede do meu ventrículo, né? Então, o meu ventrículo precisa manejar, né, o líquido, seja relaxando ou contraindo. E aí a gente consegue ver que o grau de tensão na parede do meu ventrículo é a variável chave para a gente determinar a eficiência cardíaca. E a eficiência é tudo o que o nosso corpo precisa. Então, por isso que a gente tem que se deter bastante nesse ponto. Então, como é que a gente determina o grau da tensão na parede do meu ah, coração? Simples, pela lei de Laplace. De novo, então, a tensão é diretamente proporcional à pressão e o raio, e ela é inversamente proporcional à espessura da parede. Então, basicamente isso que vocês têm que saber. Agora, na fisiopatologia um pouquinho, o que que acontece? O raio e a espessura não podem, digamos assim, caminhar juntos, né, para a mesma direção. Então, o que que eu quero dizer? Se o raio da minha cavidade aumentar, a minha espessura não pode aumentar. E a mesma coisa, se o raio da minha cavidade diminuir, a minha espessura não pode diminuir, tá? Essas variáveis precisam estar, se contrabalancear, tá? E como assim? Já vou explicar, né? Por que que é importante? Se o nosso coração sofre algum tipo de sobrecarga, que pode ser de dois tipos, ou a gente altera o volume, né? Que é o raio, né? O volume é o raio, né? Ou pode ser de pressão. A gente precisa remodelar o nosso coração para manter o grau de tensão na minha parede. E esse grau de tensão é aquele que é necessário para o funcionamento correto. Então, como assim? Bom, de novo, estabilizar a força do sangue, né, sobre o coração para manter a eficiência é o objetivo do meu coração. A gente tem que manter a pressão de trabalho estável. E é por isso que o nosso coração, quando ele sofre sobrecargas ou de volume ou de pressão, a gente vai ter um remodelamento do nosso coração para ele se adaptar. O mais comum é uma sobrecarga crônica de pressão, depois eu vou explicar. Mas quando a gente fala de volume, né, quando a gente tem uma sobrecarga do volume que está chegando de sangue, como é que o nosso ventrículo vai se adaptar? Ele vai ter que alargar o seu diâmetro. Por isso que a gente vai desenvolver uma hipertrofia excêntrica, né? O nosso diâmetro se alarga, tá? Agora, quando o nosso coração tem uma sobrecarga pressórica, como é que eu vou contrabalancear essa pressão? Como é que eu vou aumentar a pressão que eu vou precisar exercer sobre aquele líquido? Bom, aumentando a espessura e mantendo o raio igual.
Assim, eu vou desenvolver uma hipertrofia concêntrica, tá? Isso é bem interessante nas doenças, então quais que são as sobrecargas de pressão que o nosso coração pode desenvolver? Em primeiro lugar, a hipertensão arterial, né? Ao longo de muitos anos, o nosso coração vai ter muito trabalho para bombear esse sangue, e aí ele vai cada vez mais hipertrofiar de forma concêntrica, ou um outro tipo é uma estenose aórtica, que também depois eu vou mostrar para vocês que a estenose aórtica, basicamente, é como se fosse um super aumento da pós-carga. E assim, o nosso coração também vai ter que fazer mais força para poder abrir essa válvula, e aí a gente vai desenvolver uma hipertrofia concêntrica. Agora, a questão do volume, lembrem que ele vai precisar aumentar o diâmetro, né, aumentar o raio, para poder, para poder manejar esse excesso de volume. Tá? E aqui tem um artigo que explica um pouquinho melhor, né? Se alguém achou muito confusa essa explicação, depois pode dar uma lida aqui, tá? Então, de novo, a lei de Laplace vai nos explicar por que acontece a hipertrofia e a dilatação dos nossos ventrículos. Aí aqui tem uma imagem, né, de respostas, né, nas cardiopatias. Então, uma cardiohipertrofia concêntrica, né? Repara que o, 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 o espaço, o diâmetro do meu ventrículo não aumentou, o que aumentou foi a espessura da parede. Agora, numa hipertrofia excêntrica, a espessura do meu ventrículo permanece igual, mas a gente tem uma dilatação do diâmetro, né, ou do raio do meu ventrículo. Aqui é a mesma coisa, então, uma cardiopatia hipertrófica é quando a gente tem o raio fica igual, mas a gente aumenta a espessura da parede para manter também a tensão, e uma cardiopatia dilatada é quando a gente aumenta o raio, mas a minha parede permanece com a espessura normal. Além disso, saber que nem só na questão, de patologias a gente pode ter isso, mas, por exemplo, aqui a gente tem um sedentário, e aí quando a gente faz um treino de resistência, a gente pode desenvolver o quê? Uma hipertrofia concêntrica, né? Por quê? Porque, apesar de tudo, a gente vai ter um aumento do comprimento dos miócitos e a largura sem fibrose e sem disfunção. E a mesma coisa se a gente faz um treinamento aeróbico, aí no caso a gente pode desenvolver uma hipertrofia excêntrica. Então a mesma coisa, também aumenta o comprimento dos miócitos, né, e a largura, e a diferença é que não tem fibrose e nem disfunção. Aqui, nessas condições que são patológicas, e uma das principais causas de insuficiência cardíaca, então a gente tem que saber que o remodelamento cardíaco a longo prazo, geralmente ele desenvolve uma fibrose, né? Ou seja, aquela área de fibrose não tem a mesma função do músculo, então ele não vai ter tanta eficiência. E além disso, depois vocês vão ver mais para frente, por que que é um problema? Por que que é um problema a gente ter uma hipertrofia? Bom, porque a gente vai alterar a nossa geometria ventricular. Vocês pensem que uma hipertrofia concêntrica não vai permitir grandes chegadas de volume. Então, a gente vai começar a desenvolver uma insuficiência cardíaca diastólica, porque o coração vai ter maiores dificuldades de relaxar, digamos assim. E numa hipertrofia excêntrica, também a gente não vai conseguir manter uma pressão adequada e a gente pode ter, por exemplo, uma insuficiência cardíaca mais sistólica, mas isso também é bem variável, tá? Tá, alguns conceitos importantes que a gente tem que saber antes de seguir. Então, de novo, o que que é o volume sistólico? É o volume de sangue ejetado em um batimento, tá? E por que que eu disse aqui, ó, o volume sistólico depende do volume diastólico final? Porque como que o meu ventrículo vai ejetar mais sangue se ele não tinha uma quantidade mínima de sangue guardado ao final da diástole? Então, é isso. A quantidade de sangue que eu vou ejetar depende da quantidade de sangue que eu tenho no final da diástole.
Agora, o volume sistólico final é basicamente o volume de sangue que sobra no ventrículo no final da sístole, né? Porque ele vai contrair, vai expelir o sangue, né? Que é o volume sistólico, mas um pouco de sangue sempre tem que ficar no ventrículo. O volume diastólico final é muito importante, corresponde a quanto que o meu coração consegue se dilatar, né, para poder receber o sangue no final da diástole. Então, é o volume que antecede imediatamente o início da ejeção, né, no final da diástole. E esse volume eu vou falar mais para frente, mas já saibam que ele corresponde à pré-carga. Outro conceito muito importante, a fração de ejeção é uma das principais, se não a principal medida para a gente avaliar a eficiência do ventrículo. Por quê? Porque ela diz a porcentagem de sangue que consegue ser ejetada a cada batimento. Então, não basta que eu tenha uma quantidade suficiente de sangue sendo ejetada. Ela tem que corresponder ao volume, total no final da minha diástole. Então ela tem que ter uma porcentagem, adequada. Então, além disso, na insuficiência cardíaca, a gente vai uma das classificações, acho que principal classificação, vai levar em conta essa porcentagem de ejeção do meu ventrículo. Aqui no caso, bom, a gente considera o ventrículo esquerdo, e se essa porcentagem for menor que 40%, a gente tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Se for uma fração de ejeção maior que 50%, a gente vai ter uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Não entendi. Bom, hã, se eu estou com a maior parte do meu sangue sendo ejetado, né, mais de 50% do meu sangue está sendo ejetado, não significa que é suficiente, porque eu posso estar ejetando 50% de 10 ml, que no caso vai ser 5 ml, mas aí o meu corpo precisa de, sei lá, 20 ml. Então, só porque eu tenho uma fração de ejeção adequada, não significa que eu estou tendo um volume sistólico adequado. E mesma coisa, aqui na fração de ejeção reduzida. Não adianta eu ter um volume do meu ventrículo, por exemplo, 500 ml, se eu não consigo ejetar boa parte desse sangue. Daí a gente vai ter uma fração de ejeção reduzida. E, mais recente, também teve a classificação entre 40% e 49%, mas nada disso aqui vocês precisam saber por hora, tá? Como é que a gente determina a fração de ejeção? Também vocês não precisam saber, mas saibam que é basicamente no ecocardiograma que a gente pega duas janelas diferentes, dois cortes transversais, e aí calcula o volume que o meu ventrículo tem durante a diástole e o volume que a gente tem ao final da sístole, né? E aí a gente consegue determinar qual que é o volume que conseguiu ser ejetado. Também tem dois métodos. O mais recente, o mais chique, é o método de Simpson, tá? Porque ele leva em consideração dois cortes diferentes para sístole e dois para diástole, enquanto o método de Tay-Holtz, que é mais antigo, ele considera um corte só, mas nada disso vocês precisam saber agora. Outro, outro conceito muito importante, débito cardíaco. Então, vocês já devem saber que é basicamente a quantidade de sangue que o meu coração está mandando a cada minuto, né? E quem que determina isso? Bom, então vai ser o meu volume sistólico vezes a minha frequência cardíaca. E o que que isso me interessa dessa fórmula? Bom, eu sei que o meu débito cardíaco precisa ficar constante, precisa ficar constante. Então, se eu tenho uma diminuição do meu volume sistólico, como que eu posso manter o débito cardíaco constante? Aumentando a frequência cardíaca. Ou, se eu estou com uma, um aumento da minha frequência cardíaca, como é que eu vou manter o débito cardíaco constante? Diminuindo o meu volume sistólico. Então, que isso na prática? Então, se eu estou com uma taquicardia, eu não posso
uma taquicardia patológica. O que que vai acontecer para o meu débito cardíaco se manter constante? Eu vou ter uma diminuição do volume sistólico, tá? Ou se o meu paciente está hipovolêmico, né? Por exemplo, teve uma hemorragia ou teve uma desidratação, eu baixei minha quantidade de sangue disponível para sístole. Então, meu coração vai ter que bater mais rápido. Por quê? Porque eu preciso manter o meu débito cardíaco. Então, é isso que vocês têm que entender. Um precisa compensar o outro, tá? E agora, do mecanismo de Frank-Starling. Então, basicamente, o mecanismo de Frank-Starling diz o quê? É a capacidade intrínseca do coração de aumentar o débito cardíaco com o aumento do retorno venoso. Ponto. O que que isso significa? Quanto mais músculo cardíaco é distendido com o aumento do meu retorno venoso, maior vai ser a força de contração do meu coração. Então, de novo, lembrem da questão da bexiga. Se eu estico mais a minha bexiga, o meu balão, né, colocando mais ar ou mais água, e eu solto, eu vou ter uma ejeção muito mais forte do que se eu colocar pouco ar ou pouca água naquela bexiga, né? Porque a força elástica vai ser menor. Então, é a mesma coisa o coração. Além disso, a gente tem que lembrar que tem um limite, tá? Um limite para esse mecanismo, né? A partir do qual a contração a força começa a cair progressivamente. Então, para entender melhor, aqui eu fiz uma representação do sarcômero, e aí aqui não está esticado, então a força de contração é fraca. Aí, quando eu estico ainda mais, eu vou aumentar a minha distância, aumentar o meu elástico, então quando soltar, vai aumentar a força. E o auge, né, acontece quando eu estico o máximo possível, e aí tem uma resposta elástica mais forte ainda, eu vou contrair ainda mais. Isso é ótimo, mas se eu esticar demais o meu coração, eu vou acabar perdendo as minhas interações entre as fibras de actina e miosina. E aí eu vou conseguir o efeito contrário. É como se eu meio que estourasse o meu balão, digamos assim. Claro que o coração não rasga, mas a questão é, a partir do momento que eu tenho um excesso de enchimento ventricular, a minha força de contração vai cada vez mais diminuir, porque eu vou cada vez mais afastar e diminuir a interação entre as fibras de actina e miosina, tá? E aí, aqui vem o conceito importante para a gente entender isso, que é a pré e a pós-carga. Então, a pré-carga é o quê? Todos esses conceitos estão certos. E por isso vocês têm que entender todos eles, porque eles podem ser colocados, por exemplo, numa questão de prova, e aí vocês vão ter que saber que não existe uma definição extremamente restrita. Mas então, a pré-carga é a quantidade de sangue e a pressão que o ventrículo recebe no final da diástole. Isso é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que eu dizer quanto que meus cardiomiócitos se alongaram no final da diástole. E é a mesma coisa que o volume diastólico final, né? Se eu aumento o meu volume diastólico final, significa que eu alonguei mais os meus cardiomiócitos e significa que eu aumentei mais a quantidade de sangue e pressão que o meu ventrículo estava recebendo na diástole. E tudo isso pode se traduzir também, né, pelo estresse na parede do ventrículo antes do início da contração, né? Então, esse estresse depende do volume diastólico final. Agora, a pós-carga é diferente. A pós-carga é basicamente tudo que se opõe à saída do sangue do ventrículo esquerdo, ou seja, é uma resistência que a aorta impõe à ejeção do sangue do ventrículo esquerdo, né? Então, se eu recebi mais carga na pré-carga, beleza, mas eu tenho que ter uma certa facilidade para poder mandar esse sangue embora. Então, se eu tenho a minha pós-carga aumentada, significa que eu tenho uma resistência maior à contração e à ejeção do meu sangue do ventrículo. E aí é justamente essa resistência que
que o ventrículo tem que superar para ejetar o sangue, né. E também aqui, a melhor definição seria o estresse na parede do ventrículo, só que aí durante a ejeção. Aqui seria o estresse ao final da diástole e aqui seria o estresse durante a ejeção. E aí aqui de novo entra a nossa lei de Laplace, que é o seguinte: na pré-carga, agora falando da pré-carga, né, a gente sabe que a espessura e o raio são relativamente constantes, o que que vai mudar na minha pré-carga, né, no final da minha diástole? Qualquer ml de sangue a mais que eu receber vai aumentar bastante a minha pressão, e por isso que eu vou aumentar a minha tensão e vou ejetar mais sangue. E a minha pós-carga também. No final, né, quando eu começo, durante a minha contração, né, na sístole, o meu raio, a minha espessura também ficam mais ou menos constantes. O que vai mudar é a minha pressão, que eu vou estar jogando mais forte o sangue contra a minha aorta. Tá. E outra coisa interessante da pós-carga, então, justamente, se eu não tenho nenhuma obstrução da aorta, o que que vai estar lá em cima? Vai estar toda a minha, o meu sistema arterial, né? Então, a minha pós-carga do ventrículo esquerdo seria a mesma coisa que a pressão arterial sistêmica. E lembrando que a minha pressão arterial sistêmica, ela é uma multiplicação, né, do débito cardíaco com a resistência vascular periférica. Então, por exemplo, se eu aumento a minha resistência vascular periférica, a minha pressão arterial vai aumentar, que significa que é a mesma coisa que eu estar aumentando a minha pós-carga do ventrículo esquerdo. E isso também vale para o ventrículo direito, só que aí tudo, na questão arterial pulmonar, tá? Então, falando um pouquinho melhor, a pré-carga, então, de novo, ela é a relação comprimento e tensão. Ela explica como funciona a lei de Frank-Starling, né? Quanto mais filamentos de actina e miosina são distendidos e quanto mais eles são distendidos, mais força eles geram durante a contração. E isso que vocês precisam entender, quais são os fatores que, aumentam a pré-carga. Porque, por exemplo, como eu falei na aula, para quem estava na última monitoria, às vezes o meu coração tá sofrendo, né, ele tá com o débito cardíaco menor. E aí como é que eu vou melhorar isso? Bom, um dos jeitos é eu melhorando a minha pré-carga, né, para que eu tenha uma ejeção mais, eficiente, né, eu tenha mais conteúdo a ser ejetado. Então, eu posso aumentar a pressão venosa, se eu aumento a minha pressão venosa, eu aumento o meu retorno venoso para o coração, chegando mais sangue ao coração, eu distendo mais o meu ventrículo e mais ele vai contrair. Então, hã, isso, além disso, o aumento da minha pressão venosa depende de 2 coisas, do aumento do volume venoso, né, então não, se eu quero aumentar a minha pressão, eu tenho que botar mais sangue, nas veias ou botando mais soro nas veias, e também eu tenho que diminuir a minha complacência venosa, porque lembrem que as veias são bem mais complacentes, né, então se eu deixo elas mais complacentes, o meu sangue vai ficar estagnado nas veias. E o meu objetivo é o contrário, que ele vá adiante. Então, se eu diminuo a complacência das minhas veias, meu sangue só tem uma opção, que é ir para o meu ventrículo direito. Além disso, se eu aumento a complacência ventricular, obviamente eu vou, significa aumentar o espaço, né, a capacidade do meu ventrículo se dilatar para receber esse sangue. Outro, o aumento do inotropismo auricular, basicamente, se eu aumento a força de contração dos meus átrios, mais sangue vai chegar para os meus ventrículos. Outra coisa bem interessante, lembra, o aumento da pós-carga aumenta a pré-carga. Por quê? Bom, se eu estou, lembrem que é a pós-carga, é a resistência à minha ejeção de sangue. Então, se eu aumento a minha resistência à ejeção de sangue, eu não vou conseguir empurrar todo o sangue para fora. E aí o que vai acontecer? Vou ter mais sangue no final da minha sístole.
e aí eu vou ter mais sangue disponível para a minha contração seguinte, tá? Então só lembrem dessa relação. Além disso, que aumenta a pré-carga. Eu diminuí a minha inotropia ventricular, é a mesma coisa. Eu vou deixar a minha contração mais fraca, que também vai deixar um volume sistólico final maior, e, consequentemente, eu vou ter mais sangue disponível para a próxima contração. Além disso, muito importante, uma diminuição da frequência cardíaca, né, vai permitir com que o meu coração fique mais tempo em diástole, e assim a gente tem mais tempo para o coração se encher. Aqui, nesses gráficos, para a gente entender, hã, aqui falando da, da pré-carga. Então, aqui em preto a gente tem a alça, pressão, volume, normal. E aí, aqui, se eu aumento o meu retorno venoso, eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar o meu volume, né, diastólico final, certo? Isso faz o quê? Reparem que, além de aumentar o meu volume diastólico final, quando eu começo a contrair, a minha pressão vai ficar maior. A minha pressão de ejeção fica maior e o conteúdo, a quantidade de sangue que vai ser ejetada vai ficar maior. E se eu tenho uma queda do meu retorno venoso? Aqui o preto continua igual, que é o normal. Se eu diminuo o meu retorno venoso, o meu volume diastólico final fica menor. Então a minha pressão também vai ficar menor e o meu, o meu volume ejetado vai ficar menor. Então, de novo, aqui só a explicação, depois para vocês lerem, né? O aumento da pré-carga devido ao aumento do retorno venoso resulta no maior volume diastólico final, que aumenta o volume de ejeção. E, ao contrário, se eu diminuo o retorno venoso, eu diminuo o meu volume diastólico final, né? Diminuo a minha pré-carga e resulta em uma queda do meu volume de ejeção. Agora, falando da pós-carga, tá? O que acontece agora, pensando o que Hã, deixa eu ver o que está escrito. Sim. Agora não é o que aumenta a pós-carga, a gente está falando o que a pós-carga aumentada faz no meu ventrículo. Bom, uma pós-carga aumentada, advém de um aumento na minha pressão aórtica. E aí o que acontece? São necessárias maiores pressões durante a contração isovolumétrica para o meu ventrículo ultrapassar a pressão da aorta e abrir a válvula aórtica. Se eu estou gastando mais energia na contração isovolumétrica, significa que eu vou ter menos energia para poder mandar o sangue embora. Então, um aumento da pressão aórtica resulta em uma queda do meu volume de ejeção. Então, uma pós-carga aumentada resulta em uma queda do meu volume de ejeção. Além disso, o aumento da minha pós-carga, lembrem, o aumento da pós-carga, como eu vou ter uma diminuição do volume de ejeção, mais volume vai ficar retido no meu ventrículo. E aí, mais volume retido aumenta a minha pré-carga para a próxima contração. Além disso, se eu aumento a minha pós-carga, o que acontece com a minha curva de Frank-Starling? Eu achato ela, né? Eu vou ter uma diminuição, né, da minha alça de desenvolvimento pressão, volume. Além disso, eu vou ter uma diminuição da minha velocidade de contração. Por quê? Porque, dificulta a movimentação das fibras de actina e miosina, né. É como se alguém precisasse levantar algo muito mais pesado, e a pessoa essa pessoa vai fazer como? Mais devagar e com mais dificuldade. A mesma coisa o ventrículo. Se eu tenho que empurrar o meu sangue contra algo muito pesado, né, uma pós-carga muito elevada, o meu ventrículo vai fazer isso de maneira mais devagar e com mais dificuldade. Tá. E agora, os efeitos da diminuição, o que acontece quando eu diminuo a minha pós-carga? Por exemplo, quando eu corrijo uma estenose aórtica ou quando eu diminuo a minha pressão, né, hã, por meio de antihipertensivos, por exemplo, o que que isso vai ajudar no meu ventrículo? Bom,
primeiro eu vou diminuir a minha pressão aórtica, né. Então, o meu ventrículo não vai precisar fazer tanta força para abrir aquela válvula. Então a minha energia, ela vai poder ser usada mais para minha ejeção, e isso vai resultar em um maior volume de ejeção. Ao mesmo tempo, eu vou acabar diminuindo um pouquinho da minha pré-carga, tá, porque eu vou ejetar mais sangue, então mas também isso não tem problema, é melhor que tenha uma ejeção maior do que tenha uma pré-carga maior, né, lógico. Além disso, eu vou ter um aumento da minha curva de Frank-Starling, né, porque eu vou ter uma alça de volume maior, eu vou conseguir contrair mais rápido, né, porque, as minhas fibras de actina e miosina vão se mover mais rápido, e é a mesma coisa que se alguém estiver levantando algo leve, ela vai fazer de forma rápida e mais fácil. E aí aqui a gente tem alguns gráficos, né, reparem, né, o que que acontece aqui, a gente tem um volume de ejeção aqui na esquerda e comparado com uma pressão diastólica final. Então, quando a minha pressão, quando a minha pós-carga aumenta, né, então a minha pós-carga aumenta, hã, a pré-carga também aumenta, mas o volume de ejeção diminui. Como assim? Lembrem que a pressão diastólica final é mais ou menos correspondente à minha pré-carga. Então, se eu aumento a minha pré-carga aqui, né, se eu dificulto, se eu aumento a minha pós-carga, no caso, que corresponde a essa linha aqui, reparem que vai cair o meu volume de ejeção, né, e eu vou, aumentar a minha pré-carga para a próxima contração. E aqui, se eu diminuo a minha pós-carga, tá? Se eu diminuo a minha pós-carga, o que acontece? O meu volume de ejeção fica maior e a minha pré-carga para a próxima contração fica menor. É um pouquinho complicado de entender esse gráfico, né? Além disso, de novo, o aumento da minha pós-carga, né, que é o aumento da pressão aórtica, requer que sejam alcançadas maiores pressões durante a contração isovolumétrica. Então, reparem aqui, se eu aumento a minha, hã, se eu aumento a minha pós-carga, reparem que o meu gráfico tem que subir muito a minha pressão até que eu consiga abrir a minha válvula aórtica para poder ejetar, né. E isso, em última análise, vai fazer o quê? Vai reduzir o volume de ejeção, mas também vai, e não importa muito, vai aumentar um pouco a minha pré-carga. E, de novo, uma diminuição da minha pós-carga, né, reduz a pressão necessária. Reparem que no o normal eu tenho uma pressão que vem nessa linha, e quando eu tenho uma diminuição da minha pós-carga, a minha pressão necessária para abrir a minha válvula aórtica fica menor, aí o meu volume consegue ser maior, mas a minha pré-carga acaba diminuindo para a próxima contração, mas isso não tem problema. Outro conceito importante, né, o inotropismo, que é a medida de força de contração independente de mudanças na pré-carga. Por isso que ela não depende das forças de Frank-Starling, e ela é conhecida como uma ativação independente do comprimento dos sarcômeros. E quem que vai controlar isso se não é a distensão dos sarcômeros? Bom, em última análise, os níveis de cálcio intracelular. De novo, se eu aumento o meu cálcio, né, eu vou, permitir uma movimentação das fibras de actina e miosina de forma mais rápida. Então, basicamente, o que você tem que saber é que o inotropismo é basicamente o aumento do cálcio, que aumenta a força de contração. E lembrando, claro, a gente tem fármacos que podem aumentar o inotropismo, basicamente aumentando a minha concentração intracelular de cálcio. Tá. Quais que são os fatores que aumentam a inotropia? Bom, em primeiro lugar, a ativação simpática. Então, como é que acontece isso? Eu vou ter um impulso vindo do meu sistema nervoso autônomo, que vai provocar um aumento do cálcio intracelular através da ativação de canais de cálcio do tipo L e liberação, ou seja, eu vou permitir a entrada de cálcio dentro
do meu miócito e também eu vou liberar mais cálcio do meu retículo sarcoplasmático. É aqui a questão do que o Colombo gosta de cobrar, né, que ativa o fosfolamba e aí bloqueia que cálcio volte para o retículo sarcoplasmático, e aí, como ele não voltou para o retículo sarcoplasmático, ele vai ficar lá dentro do miócito, e aí a minha próxima contração vai poder liberar mais cálcio e ser ainda mais forte. Né? Então, o aumento das catecolaminas circulantes, no caso, uh, aqui o sistema simpático libera noradrenalina e norepinefrina, e aqui as catecolaminas circulantes podem ser, por exemplo, da medula adrenal, né? Que, que é a epinefrina e a adrenalina, né? E fazem a mesma coisa, né? A única diferença é que são os locais de origem desses neurotransmissores. Outra coisa que aumenta a minha força de contração, muito interessantemente, é a minha frequência cardíaca. Se eu aumento a minha frequência cardíaca, foi observado que mais fortes vão ser as minhas contrações. E além disso, óbvio, o aumento da minha pós-carga, né, vai fazer o quê? Vai suscitar que o coração faça mais força para se contrair, né, e superar as cargas mais altas. Aqui talvez o Colombo tenha comentado isso com vocês, eu não acho tão importante, mas basicamente saibam que os neurotransmissores, né, que é a noradrenalina, adrenalina, norepinefrina e epinefrina, vão se ligar nos canais beta-adrenérgicos, e quando elas se ligam nos canais beta-adrenérgicos, elas ativam o AMP, né, vira AMP cíclico, né, e esse AMP vai aumentar os níveis intracelulares de cálcio, agindo principalmente no retículo sarcoplasmático. Tá, e o que que acontece quando tem um inotropismo positivo? Bom, se eu aumento a minha força de contração, eu vou ter um maior volume de ejeção, eu vou ter uma maior curva de Frank-Starling, né, pelas contrações mais fortes, né? Eu vou ter uma maior fração de ejeção e também eu vou acabar diminuindo um pouco a pré-carga para a próxima contração. Mas isso, tudo bem. E o que acontece quando eu tenho um inotropismo negativo? É o contrário, né? Eu vou diminuir aquilo que estava aumentado antes. Tá? De novo. Então, aqui a minha fração de ejeção em ml, né? Então, se eu diminuo o meu inotropismo, né, eu vou diminuir a minha fração de ejeção e se eu aumento, vai aumentar a minha fração de ejeção. Aqui, o que que temos? Tá, isso aqui eu já falei, isso aqui eu já falei. Tá. E rapidinho, o que que isso tudo me interessa? A hipertensão sistêmica é basicamente um estado de pós-carga persistentemente aumentada, né, que aumenta a pressão sobre o coração. E aí a gente vai ter todo aquele mecanismo para compensar esse aumento da minha pós-carga. Na resposta de luta ou fuga, então basicamente vai ser a ativação das minhas catecolaminas, né, dos meus neurotransmissores, né, que vão também aumentar o meu retorno venoso, né, vai aumentar que vai aumentar a minha pré-carga e também vai aumentar o meu inotropismo. Então, basicamente, numa resposta de luta ou fuga, eu vou ter uma curva de Frank-Starling aumentada em todas as minhas direções, tanto no meu volume sistólico final, no meu volume diastólico final, na minha pressão, tudo isso, né? Mas isso é lógico. E agora vamos para a parte, né, final, né, da insuficiência cardíaca, que eu vou pincelar para vocês as partes que estão no Guyton, tá? Bom, isso não está no Guyton, mas está na diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O que que é a insuficiência cardíaca? É uma síndrome clínica complexa, né, em que o coração não consegue bombear o sangue de forma suficiente para atender às necessidades metabólicas dos tecidos. Ou, o mais importante que a maioria das pessoas esquecem é
Ou ele faz, né, ele consegue bombear o sangue de forma suficiente para o corpo, mas ele acaba fazendo isso com pressões elevadas de enchimento. Então, ou ele não consegue bombear o sangue de forma suficiente, ou ele bombeia de forma suficiente com pressões elevadas de enchimento. Se tem pressões elevadas de enchimento, não importa, é insuficiência cardíaca. Meu coração invariavelmente vai evoluir com falência a longo prazo, né? Aí, a causa da insuficiência cardíaca são múltiplas causas, depois eu devo ter colocado uma lista, mas a questão é, a insuficiência cardíaca geralmente é crônica e progressiva, tá? Isso é uma questão que está mudando, né? Ah, digamos assim, com uma terapia otimizada, né? Retirando todos os fatores de risco, tomando todas as 4 classes de drogas possíveis em terapia máxima, alguns pacientes conseguem se manter estáveis e ainda alguns a gente consegue até observar uma melhora da minha função ventricular. Mas a maioria dos meus pacientes e principalmente se não tiverem otimizados, a minha insuficiência cardíaca é progressiva. E vamos entender por que que isso acontece, tá? Bom, primeiro, o básico que você tem que saber, né, segundo o Guyton, né, que acontece quando a gente tem, o Guyton, ele fala de uma insuficiência cardíaca secundária a um ataque isquêmico, ou seja, um infarto. Quando tem um infarto, né, moderado, eu vou ter uma insuficiência cardíaca, né, moderada. O que que vai acontecer? Obviamente, o meu coração vai ficar mais fraco. Por quê? Porque boa parte das minhas células ficaram disfuncionais. Aí o meu débito cardíaco vai ficar como? Reduzido. E além disso, a gente vai ter um acúmulo de sangue nas veias que vai gerar um aumento da minha pressão venosa. Por que que eu vou ter um acúmulo de sangue nas veias? Porque a minha contração, né, lá pelo mecanismo de Frank-Starling, como eu diminuo o meu débito cardíaco, eu vou diminuir também a minha pré-carga. Aí, diminuindo a minha pré-carga, eu vou acabar acumulando o sangue nas veias. E aí, o que que mostra aqui o Guyton, tá, gente? Então, vamos lá. Esse gráfico é bem legal para a gente entender. Então, aqui a linha vermelha, né, é a linha do débito cardíaco normal, né? Então, a gente tem as pressões do átrio direito aqui embaixo e o meu débito cardíaco aqui na porção vertical. E no ponto A, a gente tem um débito cardíaco normal de 5 litros por minuto, com uma pressão no meu átrio direito de 0. Isso é o normal. Bom, aí quando meu coração sofre uma lesão aguda, o que que acontece? Eu vou mudar a minha curva. Eu vou imediatamente para a minha curva azul no ponto B, né? Que isso mostra? Eu vou ter um débito cardíaco muito diminuído, né? Mais ou menos uns 2 litros por minuto, e a minha pressão no meu átrio direito também vai aumentar bastante. Reparem que no ponto A era 0, aí quando sofre o ataque isquêmico, ela vem aqui para mais ou menos mais 4, tá? E por quê? Porque justamente meu coração não está conseguindo trabalhar direito, aí o sangue que está chegando fica represado no meu átrio direito, certo? E aí, esse estado, felizmente, dura só alguns segundos, porque imediatamente a gente vai ter o estímulo simpático, reflexo, né, que vai compensar esse estado, ou pelo menos tentar compensar esse estado que não é compatível com a vida. Então, quais são o que que fazem os reflexos simpáticos? Eles vão aumentar o meu inotropismo, como a gente já viu antes, meu coração vai contrair mais forte e também vai aumentar o meu tônus venoso. Se eu aumento o meu tônus venoso, o que que acontece? A minha complacência venosa, diminui. E aí eu
promovo um aumento do retorno venoso para onde eu quero, que é o meu átrio direito. Então, com imediatamente do meu ponto B, ele sobe para o ponto C. E o que que acontece? Reparem, o meu débito cardíaco fica mais ou menos em 4,2, ainda não chegou no que eu queria, e a minha pressão do meu átrio direito aumentou ainda mais um pouquinho, foi aqui para mais ou menos 5, né? Legal. Isso é o que acontece, acho que alguns segundos depois, ela já vai para o estágio C. Tá, isso num cenário agudo. E aí, nesse ponto, o paciente pode ficar mais ou menos compensado, ele vai se sentir ainda desconfortável, mas ele pode, né, simplesmente, se ele não precisar aumentar o débito cardíaco, não tiver nenhum estresse físico, ele pode viver a vida mais umas semanas, né, sem procurar um médico. E aí, o que acontece? Como que isso acontece? A gente vai evoluindo para o estágio crônico, né, que é o quê? Os meus rins vão começar a reter água, tá? Basicamente, vai reter água pelos rins. E, além disso, a gente vai evoluir com variados graus de recuperação do meu coração. Alguns corações mais lesados não se recuperam tanto, e alguns corações menos lesados podem se recuperar mais. Mas por que que acontece uma retenção de líquidos pelos rins? Bom, vocês devem lembrar, não sei se a Prof. Olga comentou com vocês, mas senão vocês vão ter na fisiologia renal também, que os rins, eles querem água. Os rins querem perfusão, eles precisam de sangue. 20% do nosso débito cardíaco é só para manter os rins, tá? Se eu tenho uma diminuição do meu débito cardíaco, como a gente consegue observar aqui no gráfico, se eu tenho uma diminuição do meu débito cardíaco, né? Aqui mais ou menos o ideal é 5. Se está menos que 5, o meu rim começa, ele sente imediatamente. E aí, ele vai começar a reter mais água, numa tentativa de aumentar o meu retorno venoso e também numa tentativa de aumentar o meu débito cardíaco. Além disso, se o meu débito cardíaco ficar menor que 2,5 litros por minuto, né, ou seja, menor que 50%, a gente pode ter uma cessação completa da urina, né, anúria, para que todo o líquido do nosso corpo seja retido numa tentativa de aumentar a minha pressão, a minha pré-carga, né? E além disso, o débito urinário não vai voltar ao normal até que o débito cardíaco e a pressão aumentem a valores pelo menos próximos do normal, tá? Bom, isso até que é bom, né? Uma retenção moderada de líquidos é benéfica, porque ela mantém o retorno venoso adequado, né? E esse aumento do retorno venoso, né? Essa manutenção do retorno venoso pode compensar o débito cardíaco para valores próximos aos normais, né? De novo, mecanismo de Frank-Starling. Se eu aumento o meu retorno venoso, eu aumento a minha força de contração. Se tudo der certo, né? Isso é uma questão fisiológica. Mas isso só ocorre, essa estabilidade do meu paciente só ocorre quando a pessoa está em repouso. Por quê? Depois eu vou mostrar para vocês no gráfico. Ah, mas qual que é a minha capacidade máxima do débito cardíaco depois de um evento isquêmico? Ela fica no máximo aqui, ó, quase aqui assim em 5 litros por minuto. Então, se eu aumentar a minha necessidade metabólica, eu não vou conseguir subir o meu débito cardíaco do jeito que o meu organismo espera. Então, em repouso, o meu paciente vai conseguir se manter estável, tudo numa boa, tudo beleza. Mas se ele precisar fazer esforço, o meu coração não vai conseguir aumentar o débito cardíaco do jeito esperado, né? Além disso, isso falando numa questão moderada, né?
Se a capacidade do coração for ainda mais reduzida, porque o evento isquêmico, né, no caso, pensando no evento isquêmico, ele pode, ser progressivo, eu vou diminuir ainda mais o meu débito cardíaco com o tempo, eu vou diminuir ainda mais a minha perfusão renal, e aí eu vou ter uma desproporção da minha, reabsorção de sal e água. Eu não vou mais excretar sal e água, e eu vou começar a reter líquidos de forma indefinida. Tá, então, o que que acontece? A retenção de líquido, de novo, pelo mecanismo de Frank-Starling, é benéfica se for moderada. Mas, se eu continuar aumentando a minha quantidade de líquido retida, eu vou aumentar a carga sobre um coração que está danificado e tem dificuldade de trabalhar com cargas maiores, e eu vou distender de forma excessiva o meu coração e eu vou ultrapassar o limite, né, das fibras de actina e miosina, e eu vou diminuir o meu débito cardíaco. Isso eu vou mostrar no gráfico para vocês depois. E essa retenção de líquido, ela vai acabar sendo extravasada pelos capilares. Se for para o pulmão, pode causar um edema agudo de pulmão. E se for sistêmica, né, pode causar um edema, né, geralmente começa em membros inferiores e depois pode evoluir para uma anasarca, que é, digamos assim, um edema generalizado. Então aqui, né, tem um raio-x de tórax que evidencia um edema pulmonar, e aqui a gente vê o sinal de Godet, né, eu falo sinal de Godet, que isso aqui é líquido, puro líquido dentro das pernas, dessa pessoa, tá? Bom, agora falando um pouco da recuperação após um infarto, né? Tem duas coisas que podem acontecer. Se tudo der certo, a gente pode ter um estímulo, à angiogênese, né, então as áreas, que sobreviveram ao redor da lesão, elas estão danificadas. Então elas vão começar a secretar estímulos pró-angiogênicos para formar uma circulação colateral, né, já que aquela artéria lá está obstruída, que vem alguma artéria de algum lugar diferente. Além disso, a gente pode ter uma hipertrofia da porção não lesada, que, teoricamente, pode compensar a porção que morreu, né? Mas tudo isso depende do quê? Depende do tipo de lesão, né? Se for uma lesão extremamente extensa, pode ser que não tenha da onde vir vasos sanguíneos, e se for uma lesão muito intensa, também pode ser que não se recupere de forma decente. Aqui eu botei umas imagens de um cateterismo, né? Na verdade, de uma angiografia coronariana. Não necessariamente é infarto, mas reparem que um coração jovem, ele tem muito menos vascularização colateral. Por quê? Porque, primeiro, ao longo da vida, o nosso coração vai tendo estresses metabólicos, que podem ser ou por oclusões coronarianas pequenas, né? Ou pode ser uma oclusão maior, né? Ou por ah, outra causa de estresse metabólico do coração, exercícios físicos. Então, atletas de alta performance, ao longo de muito tempo, eles vão causando uma necessidade maior de oxigênio para o coração, e a gente estimula, né, a formação de novos vasos. Isso é um processo que demora, e nos jovens, não. A gente tem uma rede muito mais escassa. E isso explica, por exemplo, por que que quando eu tenho a gente diz síndrome coronariana crônica, né? ah, quando eu tenho, como eu posso explicar, ah, de um jeito que vocês entendam, se um idoso sofre um infarto, tem mais chances dele sobreviver, né, do que um jovem que sofreu o mesmo tipo de oclusão coronariana. Por quê? Porque o jovem não tem vascularização colateral. O idoso, sim, ele teve mais estressores ao longo da vida e foi desenvolvendo circulação colateral, tá? Beleza. E aqui também no estágio mais crônico, né, voltando para o gráfico, depois de algumas semanas, né, então lembrem,
o A é o coração normal, aí sofreu o evento agudo, foi para o B, aí imediatamente o sistema nervoso simpático elevou para o lado C. E aí, conforme vai passando, de novo, a gente vai aumentar a retenção hídrica, né? Porque o débito cardíaco não está suficiente para os rins. Então, reparem que do C para o ponto D, a gente vai aumentar ainda mais a minha pressão do lado direito, né? Mas, aumentando a minha pressão do lado direito, a gente distende mais o meu ventrículo, e aí a gente tem, o mecanismo de Frank-Starling mantendo o débito cardíaco em 5 litros por minuto, certo? Então, o que que a gente observa? Aqui, o ponto D está com o débito cardíaco normal, a pessoa está normal. Então, a única coisa que muda é que a minha pressão do meu átrio direito está bastante elevada. Então, do ponto A para o ponto D, o débito é igual, a diferença é que o meu ponto D, a gente tem uma pressão do átrio direito mais elevada. E isso, obviamente, já caracteriza uma insuficiência cardíaca. Por quê? Bom, enquanto a pessoa permanecer em repouso, tudo beleza. Mas, reparem que mesmo com débito cardíaco normal, de novo, a minha potencialidade da curva nunca vai ser igual ao que era antes. A minha capacidade máxima de bombeamento está menos da metade do normal. E aí, na clínica, muitas pessoas têm o débito cardíaco normal, né, com uma pressão de repouso, com uma pressão do átrio direito maior, e aí qualquer tentativa de realizar um esforço físico vai exacerbar os sintomas, porque a minha reserva cardíaca, ou seja, a minha capacidade de aumentar o débito cardíaco conforme a minha necessidade metabólica está reduzida, né? Beleza. Agora vamos falar da insuficiência cardíaca descompensada, tá? Que é isso que é o problema. Quando a lesão é extensa e intensa, os mecanismos de compensação não são suficientes para manter o débito cardíaco normal. Tá? Nessa situação, a baixa perfusão renal fica permanente. E uma baixa perfusão renal permanente também perpetua a retenção hídrica. Isso leva a mais edema e a morte. Então, vamos entender isso aqui melhor. Bom, esse gráfico que vai explicar. Então, no ponto A, a gente tem antes de qualquer compensação. Eu sofri o meu ataque isquêmico e o meu débito cardíaco caiu para metade e a minha pressão do átrio direito aumentou. Beleza. Aí, em B, minutos após, a gente vai ter uma compensação, uma tentativa de compensação pelo sistema nervoso simpático. E aí, o meu débito cardíaco se elevou, mas não se elevou o suficiente. E reparem que também aumentou a minha pressão do átrio direito. Se eu sei que o débito cardíaco de 5 litros por minuto é o necessário, é o normal, e eu não atingi esse nível com a compensação, então eu vou continuar, o meu organismo vai continuar tentando aumentar esse débito cardíaco. Como? Aumentando a minha pressão de enchimento do átrio direito, né? Aumentando o meu retorno venoso para tentar, pelo mecanismo de Frank-Starling, aumentar a minha pré-carga. Só que, ah, apesar de eu continuar aumentando o meu volume venoso, né, aumentando o meu retorno venoso, reparem que aqui eu estou aumentando cada vez mais a minha pressão do átrio direito, o meu débito cardíaco não consegue se elevar, porque o meu coração foi extensamente danificado. Então, eu vou aumentando o meu retorno venoso e não aumento o meu débito cardíaco. E aí, o que que vai acontecer? Depois de um tempo, ao invés de manter estável, eu vou começar a decair, porque, de novo, pelo mecanismo de Frank-Starling, depois de um tempo, uma distensão excessiva das fibras cardíacas vai começar a diminuir a minha força de contração. E aí o aumento da pressão do átrio direito começa a prejudicar o débito cardíaco.
E aí, o que ninguém quer chegar com os pacientes é no ponto F, que é quando a gente tem o débito cardíaco pela metade e a minha pressão do átrio direito, meu retorno venoso, né, está no máximo possível. Isso é incompatível com a vida, tá? E esse é o problema da insuficiência cardíaca. Ah, Fisiologicamente, o corpo está fazendo tudo o que ele pode, que é aumentar minha retenção hídrica para poder aumentar o meu estiramento das fibras cardíacas, para poder aumentar o meu débito cardíaco. Só que isso não ocorre. E aí existem intervenções para serem feitas imediatamente, existem múltiplos tipos de intervenções. Aí eu vou só comentar brevemente com vocês, porque o Guyton, vocês até podem dar uma lida, mas saibam que ele está bem ultrapassado nessa questão, tá? Por exemplo, os inotrópicos não são a base de tratamento da insuficiência cardíaca, né? Existem os quatro pilares do tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Além disso, existe toda uma questão de tratamento com base na etiologia, porque, prestem atenção, tudo que eu estou falando para vocês até agora, a gente estava falando de uma insuficiência cardíaca de origem isquêmica, e se for uma doença de Chagas, se for hipertensão, se for diversas outras etiologias, a gente pode mudar isso. E, além disso, muda o tratamento conforme a minha fração de ejeção. Então, deixa eu ver aqui. Bom, aqui, ãh, o que é interessante que vocês vão aprender na cardiologia, né? Então, existe uma classe funcional da insuficiência cardíaca, que é segundo o New York, onde é que tá aqui? Como é que eu. Só um segundo. É segundo o New York Heart Association, que a sigla é NYHA, tá? Vocês vão aprender isso, né? Que a gente determina, né? Eu não vou comentar muito isso, mas depois vocês podem dar uma lida, né? E também não vai ser cobrado de vocês. Também tem os estágios da insuficiência cardíaca, os sintomas da insuficiência cardíaca que a gente precisa avaliar, né? Então, sintomas típicos, então, falta de ar, né, ou dispneia, justamente porque ah, a gente não consegue levar oxigênio para os tecidos, ortopneia, né, então, dispneia paroxística noturna, fadiga, cansaço, intolerância ao exercício, tudo isso vocês vão aprender mais adiante. Aqui todos os tipos de etiologia, as mais comuns, então, ah, primeiro lugar, campeã, doença isquêmica, né? É óbvio que se eu paro o sangue para o meu coração, ele vai ficar deficiente, vou desenvolver uma insuficiência cardíaca se eu não morrer, né? Se o paciente não morrer de um infarto, ele vai quase que invariavelmente desenvolver uma insuficiência cardíaca ou hipertensiva, né? De novo, uma hipertensão constante gera uma hipertrofia concêntrica do meu coração e numa tentativa de compensar a minha pressão. Só que alterações da minha forma ventricular, alterações da minha geometria ventricular tornam o meu ventrículo ineficiente. Além disso, doença de Chagas, valvopatias, cardiomiopatias, existem várias causas diferentes, tá? E o Guyton, óbvio que não fala isso, mas o tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, na realidade, é bem complexo. E ele envolve, aqui eu tirei esses dados, essa tabela, da diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de 2018 sobre insuficiência cardíaca, ainda teve uma atualização em 2022 e terá novas atualizações em breve, né? A gente tem aqui os IECA e BRA, aqui se refere ao sacubitril/valsartana, beta-bloqueadores, antagonista mineral-corticoide, tá? Então, é bem complexo. ah, os inibidores do SGLT2, né? Então, são quatro classes básicas para fração de ejeção reduzida. Mas, de novo, por exemplo, se for uma fração de ejeção preservada, aí o tratamento é uma merda, porque os estudos não mostraram muitas
muitas evidências de tratamentos eficazes, então é bem complexo. Insuficiência cardíaca vocês vão ver demais no hospital geral, né, porque o hospital geral é o centro de referência de cardiologia da Serra Gaúcha. No ambulatório vocês vão ver bastante. E aquilo que eu sempre falo, todo mundo que viveu o suficiente, se não morrer de AVC, ou morrer de infarto, ou não morrer por outras causas, vai desenvolver insuficiência cardíaca. Todo mundo, né? Seja ela por qualquer causa, né? A gente vai desenvolver insuficiência cardíaca. E aí, por isso, isso já é uma realidade na população mais idosa, é uma das doenças que vocês mais vão encontrar e a gente precisa saber tratar. Agora, por enquanto, vocês não precisam saber tratar. E, gente, eu sei que é uma monitoria mais longa, só que são conceitos que não têm tão bem desenvolvidos no Gaiton. Eu espero que eu tenha conseguido clarificar para vocês todas essas questões. Qualquer dúvida, peçam para mim, peçam para a Chay, a gente vai ter prazer em responder vocês. E por hoje, acho que é isso.